Olá, bom estar com vocês novamente, meus irmãos queridos, continuando o nosso tempo de reflexão e saímos de um momento precioso no mês de agosto, um momento precioso de parar e pensar na palavra de Deus e alguns valores da palavra do Senhor. Agora, continuando para o mês de setembro, nós vamos meditar a respeito do poder da comunhão. O poder da comunhão. A comunhão, meus irmãos, é a força vital dentro da comunidade cristã. Não existe cristianismo sem comunhão. Jesus é o exemplo máximo de comunhão. E quando nós nos relacionamos em santidade, tendo com nosso irmão, tendo Cristo como centro, isso é comunhão, né? Quando há o fluir desse relacionamento, que não é perfeito, porque o corpo está sendo aperfeiçoado dia a dia, mas, apesar de não ser perfeito, é o maior exemplo que nós temos aqui na Terra do céu, no que diz respeito à comunidade. Do céu, quando eu falo céu, eu estou me referindo ao reino de Deus, né? Não necessariamente o céu, a morada de Deus Pai lá em cima, mas o reino do Senhor. E a comunhão é vital, ela é absoluta, ela é absolutamente necessária no corpo de Cristo. Eu me faço às vezes uma pergunta, e imagino que alguns de vocês também. Por que é que muitas pessoas levantam a mão quando a gente convida, né? Quando nós as convidamos a aceitar Jesus, para que ele seja o Salvador, o Senhor de suas vidas, elas levantam a mão, recebem a oração, mas não progridem dali para frente, ficam estagnadas, nada muda na vida daquela pessoa, ela não é transformada. E muitas das vezes eu me pergunto por que disto. Bom, a minha conclusão, simplificando, é claro, que algumas pessoas, na verdade, elas não querem Jesus, elas querem só a oração, para que tudo seja bem com elas, uma oração por cura, uma oração para resolução de algum problema. Elas querem um atalho, né? Um atalho, e isso não existe, nós sabemos. Outras pessoas, no entanto, elas precisam caminhar, elas precisam ser, é preciso que nós apresentemos a elas o ambiente da comunhão. Elas precisam ser estimuladas para que aprendam a desejar o reino de Deus. Como é que a pessoa vai desejar o reino se ela não tem a menor ideia como esse reino se parece? Com o que ele se parece? E na comunhão dos santos, nós podemos atiçar um pouquinho, aguçar o coração dessas pessoas, e elas podem então ter um pequeno vislumbre do que é o ambiente do reino, e ali elas vão poder desejar. E dali para frente elas vão crescer como todo cristão, né, sendo aperfeiçoadas dia a dia. Bom, houve um homem, um pastor na Alemanha nazista, muito conhecido, né? O pessoal da teologia conhece bastante, o Dietrich Bonhoeffer. Nem sei se é assim que fala direito, mas uma coisa eu sei. Ele foi martirizado a mando de Hitler poucos meses antes de acabar a guerra. E ele nem tinha 40 anos de idade. Se não me engano, ele tinha por volta de 39. Esse pastor, esse alemão, ele deixou muitos escritos maravilhosos, né? Um deles é O Preço do Discipulado. Mas um outro livro que ele escreveu também se chama Vida em Comunhão. E ele diz que um cristão precisa do outro por amor a Jesus. Bom, o
que ele está querendo dizer com isso? Que, na verdade, Deus colocou a sua palavra, a palavra do Senhor, na boca do outro, na boca do meu próximo. Ou seja, eu posso e devo ler a Bíblia sozinha. E muitas das disciplinas espirituais, muitas delas a gente pratica sozinho, outras não, outras é na congregação, é em comunhão. Mas algumas delas nós praticamos sozinho, e isso é ótimo para o nosso crescimento, é uma bênção. No entanto, é na congregação, é na comunhão dos santos que nós mais crescemos. É onde nós, como eu posso dizer, a palavra de Deus, ela ecoa melhor na boca do meu próximo. Ela toma vida na boca na nossa boca, né? Uns dos outros. Porque é quando nós encorajamos um ao outro, socorremos, alimentamos um ao outro com a esperança do reino de Deus. Enfim, é no congregar que nós somos alimentados, aquecidos de forma especial para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Porque quando eu olho para o meu irmão e vejo que ele, apesar das lutas, das dificuldades, das imperfeições, mas ele está batalhando, ele está caminhando, ele está vencendo, ele está perseverando, eu sou encorajada a perseverar também, porque o meu irmão, minha irmã, como eu, eles são como eu mesma, pessoas fracas, debaixo da influência da queda, mas que estão buscando a santificação e buscando conhecer ao Senhor Jesus. Os relacionamentos, por amor a Jesus, eles nos santificam, eles trazem ritmo à nossa vida, eles trazem marcos para nós. Nós lembramos de... Mulher é muito assim. A gente lembra muito de datas e eventos em relação a nossos filhos, por exemplo, ou as pessoas próximas que nos cercam. Então, eu lembro do casamento da filha, da data do casamento da filha da minha amiga, porque eu penso assim, foi quando eu visitei quando a minha netinha nasceu, foi logo depois que ela casou, então tem tanto tempo que ela casou. Aquela pessoa fez isso, isso e isso quando minha filha mais velha nasceu. Então tem tanto tempo que aquela pessoa fez isso, isso e isso. Por quê? Porque as pessoas que estão próximas a nós, elas nos ajudam a trazer ritmo e a trazer marcos. Nossos encontros, nossas festas, nossas celebrações e principalmente, meus irmãos, os nossos ajuntamentos solenes. Eles promovem a comunhão e eles nos formam como cristãos. Porque o cristão, né, todos nós precisamos ser formados. Formados o quê? A imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito, como a Bíblia fala. Nós precisamos ser formados e isso acontece de forma mais intensa na presença do nosso irmão, em comunhão com ele. O Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos, plural, né? O salmista, em outros momentos, vários dos salmistas, né? Eles se referem a ir ao grande prazer, a grande alegria do seu coração em ir à casa do Senhor, em congregar, em estar em comunhão com seus amigos. Na verdade, a comunhão, a congregação é um grupo de amigos. É um grupo de amigos que decide fazer a sua caminhada aqui na terra em direção ao céu juntos. Maravilhoso isso, né? Juntos nós caminhamos em direção ao céu.
Por isso que é importante escolher o nosso local para congregar, porque eu, pelo menos, considero de suma importância estar entre amigos. É mais prazeroso, a gente aprende melhor, porque abre o coração, porque está alegre, porque tem aquele contentamento de estar entre amigos. E esses irmãos, que são mais do que irmãos, mas são também amigos, irmãos em Cristo, mas também amigos, eles nos estimulam a conhecer mais o Senhor e trazem alegria ao coração de Deus, né? Porque o que é que a palavra diz? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. E aí tem toda uma descrição poética da unção, da alegria e do prazer, do prazer mesmo, né? Do contentamento que está ligado à união, unidade, à comunhão. No Antigo Testamento, nós vemos lá as festas judaicas, 6 festas judaicas. E hoje, nós não somos judeus, nós não temos nenhuma. Algumas dessas festas nós partilhamos e outras não. Então, outras estão relacionadas diretamente à cultura da época e ao que Deus estava fazendo na vida daquele povo naquele momento. No entanto, nós temos o calendário cristão, né, o calendário litúrgico, que veio depois de Cristo e que nos toca, nós recebemos ritmo, muito ritmo para as nossas vidas através dessas festas, dessas celebrações do calendário cristão. Basicamente, essas festas, esses ajuntamentos, essas celebrações, elas nos contam uma história. É como se Deus, não é como se não, Deus estava marcando o seu povo com ritmos, né? Até mesmo porque se a gente não tem esses ritmos, a gente só trabalha, ou só se diverte, ou só isso, ou só aquilo, e esquece de dar aquelas paradas para respirar, para recarregar as baterias e continuar. Não apenas para nós, porque o alvo principal de Deus nem era este. O alvo principal de Deus é que nós fôssemos de uma forma muito didática, muito alegre, muito prazerosa, fôssemos marcados pelo ritmo da sua e pela história da sua redenção. O tempo todo Deus estava contando e está contando uma mesma história. E essa história não mudou. Só vai ser concluída quando Jesus voltar e acontecer o grande casamento do Senhor com a sua noiva, né? O casamento do cosmos, o ajuntamento do povo de Deus com o Senhor. E ali se conclui esta etapa da história, a história da redenção. Mas enquanto a gente não chega nesse dia, nós precisamos da comunhão, mas da comunhão o quê? Marcada por festas e por ajuntamentos solenes. Essas festas, elas são sombras, né? Elas apontam para a realidade do reino, elas apontam para a mesa do Pai, para alegria entre amigos. Jesus mesmo disse que já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então, no fundo, ele é o quê? Nosso noivo, mas ele é também o nosso amigo. Pelo menos é isso que ele quer ser, né? Nós estamos ligados, nós, os amigos aqui na Terra, os amigos que congregam juntos, que partilham da comunhão, que partilham do pão e do cálice do Senhor. Nós estamos ligados por sentimentos santificados. E como eu disse, essas festas e todo o ajuntamento solene revela Jesus e a sua igreja, a sua noiva. Vou mencionar apenas 3 festas do calendário litúrgico, do calendário cristão, que nós
observamos. Se nós não observamos, tem algo muito errado, né? A primeira do ano, que acontece ou em março ou em abril, é a Páscoa. É a Páscoa carregada de simbolismo, carregada de significado, de realidade, apontando para o reino de Deus, mas apontando também para o que ele fez por nós. E a Páscoa tem nela 3 momentos solenes. Eu sei que a maioria dos evangélicos não não dão valor, não celebram, não cumprem a quaresma. A palavra é esta, né? Ela é mais os católicos e alguns cristãos históricos que também observam a quaresma. Mas a quaresma, eu acho até que eu já falei para vocês, ela não começou com a Igreja Católica, ela começou antes da Igreja Católica, ainda naqueles primeiros séculos, né, antes da Igreja Católica. E a quaresma tem um significado marcante. Por ela ser, são 40 dias, mas esses 40 dias têm um motivo. Está conectado aos 40 dias, aos 40 anos do povo de Israel no deserto e aos 40 dias de Jesus também no deserto, jejuando e orando. Então, a quaresma, ela é um tempo, né, para quem observa, ela é um momento de entender que o deserto faz parte da nossa vida, entender que nós precisamos jejuar, que nós precisamos de renúncias, fazer renúncias na nossa vida, que nós precisamos de uma maior intimidade com o Senhor. Então, quem observa, tira esses 40 dias para intensificar sua prática de jejuns e orações. E a gente pode até falar assim, mas jejum é para qualquer época do ano, oração é para todo tempo. E é verdade, claro. No entanto, o que acontece muitas das vezes, eu diria até com a maioria de nós, é que a gente fala desta forma e acaba às vezes não praticando jejum época nenhuma, não praticando renúncia época nenhuma. Então, no calendário cristão ficou marcada essa época, não porque só se pratica jejum na quaresma, mas porque, especialmente, se você não pratica nenhuma outra época do ano, pelo menos existe um período separado para que o povo de Deus se lembre de que tem que jejuar, de que assim como Jesus foi para o deserto, nós também passamos por deserto, e o deserto não é um momento de. Não é um momento terrível, mas é um momento de. Não é um momento. É um momento difícil? Sim, é. Mas é um momento também de conhecer mais o Senhor e estar íntimo dele, crescer em relacionamento com ele, ser formado. Né? Então, a Páscoa ela é antecedida por esses 40 dias de quaresma, para quem pratica, para quem observa. E aí tem o sábado de aleluia. A gente liga muito isso com o catolicismo, né? É uma pena, porque nós perdemos muita coisa quando quando a gente olha com superficialidade e fala assim, isso aí é coisa de católico. E não vai na raiz para entender. Assim como o povo de Israel tinha seus preceitos e suas festas e seus ajuntamentos solenes, e algumas coisas nós não praticamos hoje em dia, mas outras nós continuamos a praticar, a mesma coisa com nossos irmãos católicos. Algumas de suas festas e celebrações nós não são para nós mesmos, mas outras são. Por quê? Nós temos que analisar de onde elas vieram. Muitas delas não vieram da Igreja Católica, mas vieram da Igreja primitiva, da Igreja cristã, né? Então, como eu disse, a Páscoa, ela tem esses 3 momentos, a quaresma, tem o sábado de aleluia, que é o quê? Um momento de parar, um momento de reflexão, um momento o sábado que antecede o domingo da Páscoa, meus irmãos, é que nós estamos tão secularizados na nossa sociedade agora, nós cristãos, né, nós evangélicos, a gente está tão secularizado, que a gente, é Páscoa, vou aproveitar para virar a lista da Netflix.
né? Ah, vou ficar à toa, vou dormir. Ah, vou. Não estou dizendo que eu não possa fazer outras coisas, mas o que acontece muitas das vezes é que a gente não pratica o calendário cristão na época, né, na Páscoa e tal, e outros momentos, e também não pratica em outros momentos da nossa vida durante o ano, né? Então acabamos ficando sem reflexão. Por isso que nós somos fracos isso, em meditação, em reflexão. Mas o sábado de aleluia, na verdade, é um silêncio da nossa alma diante da morte. É um silêncio, é quando a gente fica pasmo, pasmo, né? Jesus foi morto, Jesus não ressuscitou ainda, e agora? E agora? A morte é uma realidade. A morte, ela vai acontecer para todos nós. E agora? Então, nós paramos diante nós ficamos pasmos diante da queda, daquilo que o pecado fez neste mundo, que causou a morte. O que o pecado causou em Jesus. E o que o pecado causou em mim, em nós, causou e causa. Então nós paramos diante disso e nós vamos para os pés do Senhor buscar a esperança da ressurreição. E aí tem o dia da Páscoa propriamente dito, que é o domingo, que é o domingo da ressurreição, a esperança eterna, onde o sol brilha de manhã, né? Com a ressurreição de Jesus, e nós entramos naquele momento de encantamento, porque ele ressuscitou, porque ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, né? Deus levantou Jesus dos mortos como um primeiro fruto de uma estação frutífera, mas que os outros frutos serão colhidos depois, né? Quando Jesus voltar. E nós temos também, né, a Páscoa, que é uma data importantíssima, importantíssima dentro do calendário cristão. E depois nós temos o Pentecostes, né? Logo depois. Poucas não, né? Semanas depois, nós temos o Pentecoste, ou antigamente era chamada Festa das Semanas, porque foi naquele dia de Pentecoste, que era uma festa típica judaica, que já acontecia desde lá do deserto, né? Há séculos e séculos, era a festa das semanas. No entanto, o Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, que já estava no céu, escolheu aquela data para enviar o Espírito Santo. Então, no Pentecoste, nós celebramos o quê? O nascimento da igreja do Senhor. Né? Antes era um povo, Israel, mas agora nós temos a igreja e nós somos parte. Então, nós, de uma certa forma, nascemos no Pentecoste. Nós celebramos e somos gratos pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso consolador, nosso santificador, aquele que nos sustenta em todos os momentos, e por causa disso nós não estamos sós. É aquele que prepara a tavia, né? Prepara a noiva para encontrar com o Senhor. Por isso eu tenho esperança, e você também. Pentecostes, lembrar que o Espírito Santo que está conosco, ele desceu, ele veio até nós no dia de Pentecostes. E a terceira festa, primeira Páscoa, segundo Pentecoste, o terceiro não é bem uma festa, é uma festa também, mas é mais que uma festa. É no final do ano, quando nós celebramos o Advento. O Advento começa 4 domingos antes do Natal. E a cada domingo nós paramos, nós refletimos, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor Jesus veio. Mas como o Natal não aconteceu ainda, o Advento ele antecede o dia de Natal. Vamos dizer assim, é o Natal prolongado, né? Mas ele antecede, ele cria, especialmente quem tem criança, é maravilhoso isso, né?
Com as crianças aqui em casa a gente pratica o advento e elas ficam muito empolgadas. Cada domingo que antecede o Natal, a gente lê uma história para elas, a gente fala de algo que elas têm que colocar em prática, uma virtude, né? Um, algo bom que elas têm que fazer, agradecer, porque olha, Jesus virá, ele vai nascer ainda, claro, já nasceu, mas a gente explica para a criança, né? Naquela época, olha como Maria estava esperando Jesus, olha como o universo estava esperando Jesus, as estrelas se formando no céu, se organizando, a expectativa dos anjos, porque Jesus chegaria em 4 semanas. E aí depois, no terceiro domingo, a gente volta, né, a fazer um devocional com as crianças. E quem não tem criança faz adulto também. Pega textos da Bíblia, medita nele, agradece o Senhor, cria expectativa no seu coração. O Natal é muito, muito, muito além de presentes e comida. Cria... Seja crente de verdade, seja um cristão, né? E eu falo isso para mim também, claro, para todos nós, viu, igreja? Cria essa expectativa e isso vai ajudar as suas crianças a colocar menos expectativa nos presentes, no chocolate, na comida de Natal e mais expectativa no reino de Deus. É uma maneira de discipular nossos filhos, de ensinar eles a desejar o reino de Deus. E aí a gente vai nessas 4 semanas em meditação, meditações diárias, mas no domingo a gente faz uma devocional mais especial, até que chega o Natal, o dia em que Jesus vem, o Emanuel, o Cristo que vem, né, que cumpre a promessa de Deus, lá do Antigo Testamento, lá de Gênesis 3,16. O advento também, ele tem um outro papel, ele tem um papel escatológico. Olha, Cristo veio em carne, né? O Senhor Jesus veio, Deus veio habitar entre os homens. Então, a promessa dele, assim como ele cumpriu essa promessa de vir e nascer entre nós, a sua segunda promessa também se cumprirá. Ele voltará, ele voltará para a sua igreja. Então, cria dentro de nós aquele sentimento do já, mas não ainda. Já, porque o reino já está entre nós, né, no nosso coração, Jesus já nasceu, a sua palavra já está sendo pregada, mas não ainda, não ainda, porque o reino, nós estamos debaixo de um tempo de guerras e de lutas, né? O dragão ainda está atuante. Então, o reino Jesus é o Senhor, mas César ainda está sentado no trono, né? O diabo ainda tem a liberdade de agir. O reino de Deus não está implantado fisicamente, ele está espiritualmente. Por isso é o não ainda, já, mas não ainda. Então, essas 3 festas, essas três celebrações cristãs que nós praticamos no ano, que faz parte da nossa da nossa comunhão também, porque você não celebra sozinho, você não celebra a Páscoa sozinho dentro da sua casa, é em comunhão com os irmãos. Pentecostes também, aliás, seria até um absurdo, né, celebrar sozinho, porque Pentecoste é o quê? O nascimento da igreja. Então, nós nos manifestamos e nós existimos enquanto igreja, como o corpo de Cristo. E o advento, porque ele veio para nós e ele virá para nós novamente. A comunhão, meus irmãos, assim como as festas que eu acabei de falar, ela é didática, ela é pedagógica, ela aponta como será o futuro. O futuro futuro reino de Deus, né, quando ele tiver sido implantado de fato, nós não podemos nós não podemos vislumbrar muito claramente porque ainda não aconteceu, mas na comunhão, nos ajuntamentos solenes, nas
festas, nós temos um pedacinho do céu, um pedacinho do reino de Deus, uma pequena amostra do que é andar em unidade, em comunhão. Nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nós somos o reflexo do eterno e nós precisamos ajudar aquelas pessoas que estão chegando, os novos convertidos, os que estão se aproximando da mesa do Pai. Nós temos que ajudar elas a perceber que elas não são uma mercadoria gospel. Nós não estamos em busca de uma mercadoria. Nós não estamos cobiçando as almas das pessoas, nós não estamos cobiçando suas carteiras, seu dízimo, sua vaga no banco das nossas igrejas. Não é isso, porque muitos vêm com medo, né? Achando que é isso. E alguns lugares talvez tenha esse tipo de cobiça, mas eu digo para vocês, não é o povo de Deus, de verdade, né? Não é a verdadeira igreja do Senhor. Não há comunhão nesse tipo de ambiente. Há uma mercadoria de troca, e não é disso que eu estou falando, né? Por isso, nós como corpo, nós queremos conhecer mais o Senhor, e um cristão precisa do outro para conhecer mais a Jesus. Por quê? As palavras do mestre, elas soam vivas nos lábios dos nossos irmãos. Eu posso ler na Bíblia que o Senhor me ama e leio, e que Ele está comigo todos os dias. Mas é tão, tão bom quando um irmão fala isso para mim. Cai quente dentro do meu coração. A comunhão dos santos é poderosa. Por quê? Porque essa comunhão nos transforma, nos discipula e nos ajuda a ver, a enxergar o Senhor, porque nós enxergamos o Senhor no nosso irmão. Por isso, a comunhão é imprescindível, imprescindível, e não existe cristianismo sem comunhão. Deus abençoe.